Fala galera, aqui é o professor Frank Johnny. Se inscreve lá no meu canal, professor Frank Johnny, e tenha dicas de física e matemática para concursos e para o Enem e para a sua facilidade, tá bom? Eu vou estar explicando aqui trigonometria em um triângulo retângulo, tá bom? De forma simples, de forma fácil para você aprender. Se inscreve lá no meu canal, dá um clique lá no sininho, tá bom? E recebe as notificações do professor Franklin Johnny. Você vai ficar um fera em matemática e um fera em física, tá certo? Trigonometria em um triângulo retângulo. Observe que eu tenho um triângulo retângulo, no qual o que caracteriza esse triângulo retângulo aqui, pessoal, é o meu ângulo reto. Só que neste ângulo reto eu tenho um ângulo que eu chamei de alfa, um ângulo agudo que eu chamei de alfa. Então, tá com dificuldade em encontrar o seno de um determinado ângulo, tá? Em um determinado ângulo, em um triângulo retângulo, tá com dificuldade de encontrar o cosseno em um determinado triângulo retângulo, tá com dificuldade de encontrar a tangente de um ângulo em um determinado triângulo retângulo. Vamos lá, eu coloquei aqui a definição para facilitar para vocês, pessoal, de forma simples. Por exemplo, eu tenho, tá, o meu ângulo aqui no triângulo retângulo alfa, e o seno desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto a este ângulo alfa sobre a minha hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos identificar aqui, vamos identificar primeiro o seno deste ângulo. O seno deste ângulo é o cateto oposto. Como é que eu encontro o cateto que é oposto a este ângulo? Ou seja, vai aqui no ângulo, ó, e leva a setinha até onde é oposto a este ângulo. Então, o que está oposto a este ângulo aqui é o B, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o cateto oposto. Já encontrei o cateto oposto, que é B. Tá aqui o B sobre. Agora, o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos encontrar agora a hipotenusa. Quem é que é a hipotenusa? Como é que eu encontro a hipotenusa, professor? Olha para o ângulo reto. Olhou para o ângulo reto, vai ser o que está oposto ao ângulo reto. Quem é que está oposto a um ângulo reto? O que está oposto a um ângulo reto é o A. Então, olhou para o ângulo reto, identificar o que está oposto a ele, que vai ser sempre a hipotenusa. Então, vai ficar o A aqui. Então, ó, o seno, tá, desse ângulo aqui é o cateto oposto, que é o B, que está oposto, tá bom? E sobre a hipotenusa, que é o que está oposto agora ao ângulo reto, que é o A. Agora, como é que eu encontro o cosseno desse ângulo, professor? Ó, olha aqui, ó. Agora vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, pessoal. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser o que está formando esse ângulo reto aqui com do ângulo agudo, que é o C. Então, o meu C aqui é que é o cateto adjacente. Vou colocar aqui o C sobre. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa desse ângulo. A hipotenusa, pessoal, sempre vai ser o que vai ficar oposto, tá? Oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é esse aqui, o quadradinho que tem esse pontinho. Vai lá, ó, porque está oposto a ele, que é a minha hipotenusa, que é o A. Então, a minha hipotenusa é o A, tá bom? E aí, vamos identificar a tangente nesse triângulo, pessoal, nesse triângulo retângulo. Quem é que é a tangente? É o cateto oposto a esse ângulozinho aqui. Tá aqui, ó, esse ângulozinho aqui. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo? É o B. Tá aqui, é o B.
Ó, oposto a esse ângulo é o B. Então você vai colocar B sobre, tá bom? Sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse aqui, o que está formando o ângulo reto com um ângulo agudo, tá bom? Então aí é C. O valor dele é C. Então eu vou colocar aqui, ó, C. Então, tá bom, pessoal? Vai pela definição do seno de um ângulo é o cateto oposto, que é o que está oposto a ele, sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, que está formando um ângulo reto e um ângulo agudo, né? Sobre a hipotenusa. E a tangente, pessoal, de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos fazer aqui na prática, tá bom? Vamos treinar aqui nesse triângulo retângulo, tá bom? Com um ângulo interno agudo, com os valores para facilitar ainda mais. Vamos lá. Qual é a definição de seno? Qual é a definição do seno de um ângulo? Aqui, ó. É o cateto que está oposto a esse ângulo, né? O cateto que está oposto. Quem é que está oposto aqui a esse ângulo? Vamos lá. O que está oposto a esse ângulo é o 4. Então, o 4, né? E vai estar oposto ao o ângulo. Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Como é que eu identifico a hipotenusa? Ó, olha para cá, ó, para o ângulo reto. Olhou para o ângulo reto? Vai para o que está oposto ao ângulo reto. Isso aqui é a hipotenusa, tá bom? É o que está oposto, certo? Então, o 2 que é a hipotenusa. Fazendo essa divisão de 4 sobre 2, vai dar 2. Então, o seno desse ângulo aqui, nesse triângulo retângulo, é 2, tá bom? Como é que eu encontro o cosseno? O cosseno nesse triângulo, professor, ó. Qual é a definição de cosseno, ó? Cateto adjacente. Quem é o cateto aqui adjacente? É o que está o quê? Que está formando, tá bom? O ângulo reto com um ângulo agudo. Qual é o valor? É o 6. Então, eu vou colocar o 6 sobre, tá bom? Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa olhou para cá, ó, ângulo reto, tá bom? O oposto ao ângulo reto, você vai encontrar a hipotenusa, que é 2, né? Tá ali, 2. Já até coloquei, ó, o nome hipotenusa para identificar, tá bom? Então, dividindo 6 por 2, aqui vai dar 3, tá bom? Como é que eu encontro, professor, aí a tangente? A tangente nesse triângulo, ó. A tangente é o cateto, tá bom? Que é oposto, ó. Quem é que é o cateto oposto a este ângulo, né? O oposto é o 4, né? Tá aqui, ó. Cateto oposto é o 4. Tá aqui o 4. Então, eu vou colocar aqui o 4, né? Sobre o cateto que é adjacente. O cateto adjacente é o 6. Então, sobre 6. Então, fica 4 sobre 6. Simplificando, né? Ó, simplificando, 4 por 2 e 6 por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. É isso aí, pessoal. Acessa lá, tá bom? O meu canal no YouTube. Não se esqueça, tenha dicas interessantes que vai lhe ajudar muito, tá? No seu desenvolvimento em matemática e física para o Enem 2019, para o Enem 2010, para 2019, 2020, 2021, tá bom? Acessa lá o meu canal, pessoal. Dá um cliquezinho lá no sino e receba lá as notificações.